Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 27, nós lemos: Toma-o por mim e por ti. Lições importantes para a vida. Seja o primeiro a dar exemplo. Por um certo tempo eu tentava entender por que Jesus mandou que Pedro pagasse primeiro o seu imposto. E com o tempo eu pude perceber que ele estava agindo não apenas como alguém que cumpre com seus compromissos, os seus deveres, mas como um verdadeiro líder. E um verdadeiro líder, eu posso dizer que tem basicamente 4 características. A primeira característica de um líder é que ele precisa ser primeiramente honesto e íntegro. Os grandes líderes, eles demonstram integridade em todos os momentos, seja dando crédito pelas realizações, colocando a qualidade e a segurança em primeiro lugar, seja reconhecendo os erros, afinal, eles fazem o que é certo, mesmo que essa decisão não seja a melhor para, quem sabe, o projeto atual. Quando as pessoas percebem que o líder não tem integridade, isso pode ser praticamente impossível de se recuperar. O líder deve ser coerente com as suas falas, com as suas ações, se tornando exemplo para os demais. A segunda característica de um líder é que ele precisa ser criativo. Eu penso que inovação e criatividade são as habilidades mais essenciais que um líder precisa buscar nos dias atuais. A liderança criativa é um grande fator de mudança. E eu não estou falando sobre ter ideias incríveis, mas de pensar em como colocar as ideias em prática sem medo de arriscar. Terceiro, característica de um líder é que um líder precisa gostar de trabalhar em equipe, ter boa comunicação, saber interagir com a sua própria equipe e outras também. Quando necessário, são características essenciais de um líder. Esta é a terceira característica de um líder. Eu digo para vocês que essa posição, ela exige que as demais sejam passadas de forma clara e sem ruído, sem interferências. O que as cobranças sejam feitas sempre de maneira respeitosa e que as conquistas sejam reconhecidas independentemente do seu tamanho. Portanto, a habilidade para trabalhar com outras pessoas é um dos principais requisitos de um futuro líder. Por isso, Jesus, certamente, ele poderia fazer a obra de Deus, poderia fazer muitas coisas quando ele veio à Terra e antes de morrer por nós, ele poderia ter curado, restaurado, ele poderia ter feito muita coisa sozinho. Mas perceba, Jesus era um grande líder e um líder gosta de trabalhar em equipe. A primeira coisa que Jesus fez, ele montou uma equipe de 12 discípulos que se transformaram em apóstolos e que através desses 12, a palavra de Deus chegou até o mundo e nos alcançou. Esta é uma grande característica de um líder. Ele precisa gostar de trabalhar em equipe, com pessoas. E quarto e última característica de um líder. Um líder não pode deixar que alguém tome a iniciativa por ele. Quando isto acontece, a sua liderança ela fica comprometida diante dos seus liderados. Por isto, Jesus disse a Pedro: toma-o, ou pega o dinheiro que está na boca do peixe. Toma-o, dá por mim, ou paga primeiro por mim, a minha parte, a minha parcela, e depois por você, paga a sua. A grande verdade é que aprendemos com Jesus que um líder precisa ser primeiro, ou o primeiro a dar exemplo. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos verdadeiros líderes. Seja o primeiro a dar exemplo. Esta é uma das maiores lições que Jesus ensinou para Pedro e também para nós. Senhor Jesus, nos ajude a ser
o primeiro a dar exemplo. Nos ajude, Deus, a não falhar nesta área, nesta parte, em nome de Jesus, que a gente não possa esperar isso dos outros, mas que comece por nós. É a minha e eu imagino que seja a oração dos teus filhos que ouve esta mensagem em nome de Jesus. Amém.